Tratamento para depressão com ibogaína. Será que isso é possível? Para você, sobre um tratamento alternativo para pessoas que têm depressão, principalmente aí com o tratamento de ibogaína. Se você já pesquisou sobre esse termo, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar que o tratamento de ibogaína ele serve para dependência química, né? E hoje eu vou explicar exatamente por que esse mesmo tratamento também serve para tratar a depressão e, consequentemente, também a ansiedade, né? Então, eu vou falar principalmente para você sobre o tratamento com a ibogaína de uma maneira geral. Bom, vamos lá. Então, você que está num estado depressivo, ou você que não está, mas conhece alguém que esteja, né? Nós vamos entender rapidamente, de uma maneira realmente bem simplificada, tá? Porque esse tipo de informação você consegue encontrar em outro lugar, de uma maneira até muito mais bem explicada, né? Mas, basicamente, depressão é uma baixa de serotonina no seu organismo. E o que é a serotonina? Serotonina é um neurotransmissor, ou seja, é uma química por onde os nossos neurônios se comunicam. Então, quando você tem a serotonina no seu organismo, o seu neurônio ele vai passar uma informação adiante de um para outro, informando que você está bem, que você tem essa química no organismo, que vai te dar prazer, que te dá sensações boas, né, de alegria, de felicidade. Então, isso é o que nosso organismo produz para que nós nos sintamos, não sei, para que nós possamos nos sentir bem em relação, então, à vida, né? Ou, por exemplo, como rir de uma simples bobeira, uma piada, né, que saiu sem querer, inclusive, aqui. Então, a pessoa no estado depressivo, ela não consegue achar graça em absolutamente nada na vida. Ela tem, talvez, alguns prazeres momentâneos que levam ela a uma felicidade extremamente rápida ou um momento apenas de contentamento ou às vezes nem isso, às vezes extremamente zero. A pessoa só tem vontade de morrer, de sumir e de não existir mais. Né? Muito comum. Então, por que isso acontece? Porque você tem um desgaste desses neurotransmissores, principalmente da serotonina, que abaixa no seu organismo. Então, essa baixa de serotonina é o que vai causar esse estado depressivo. Né? E o que é o estado depressivo? A pessoa entra no momento ali que ela até busca inconscientemente prazer. Ela quer sentir prazer na vida, mas ela não consegue nem pensar como isso acontece, como é possível isso acontecer. Né? Então a pessoa entra naqueles momentos depreciativos do tipo, ninguém mais vai sentir minha falta, porque se eu morresse hoje ninguém ia ligar pra mim, porque minha vida tá um saco, minha vida tá uma droga, porque se isso ou aquilo eu prefiro morrer, eu não quero mais viver nessa terra, esse mundo é imperfeito. Você começa a ver um monte de porcarias, né? Um monte de coisas negativas em relação à vida. Você não consegue mais enxergar felicidade em absolutamente nada. Numa criança sorrindo, num animal se divertindo, você não vê mais felicidade na vida. Por quê? Porque dentro das químicas do seu organismo não está mais passando a informação de que é possível sentir essa felicidade. E ao mesmo tempo você começa também, né, é possível que você entre em estados de ansiedade, né? Começa a se sentir também ansioso ou ansiosa, né? Então, é exatamente isso que acontece quando a pessoa entra em depressão. E, falando em depressão, alguns buscam felicidade nas drogas, né? Porque a droga é um estímulo de prazer intenso, muito grande, né? Rapidamente. Então, você sente aquele impacto de prazer muito rapidamente. E falando nisso, né, já explicando então por que o tratamento com ibogaína também serve, então, para tratamento de dependência química e tratamento de depressão, né? Bom, então, quando a pessoa está já no estado depressivo e ela busca, então, sentir esses prazeres, né, ela precisa de que haja, então, essa serotonina no organismo. E falando já, então, da ibogaína, só que antes de eu entrar nesse assunto da ibogaína, explicando a respeito da droga. A droga, na verdade, ela pode fazer o processo inverso também. A pessoa ela tem a serotonina, tem dopamina, tem tudo reguladinho, certinho no organismo dela. Só que a partir do momento que ela faz uso da droga a primeira vez, a droga, para agir no organismo, na verdade, ela consome esses neurotransmissores. Ela também consome a serotonina, também consome a dopamina, também consome a endorfina, que vai fazer como se fosse uma montanha-russa. Você sente um prazer lá em cima, e aí, de repente, você volta, né? Só que como você já consumiu essas químicas do seu organismo, se você fizer uso de drogas que quando começa o vício, né? Fazer usos repetitivos, o seu organismo ele já não consegue mais produzir químicas suficientes para que você sinta de novo esse prazer.
Então aquela montanha-russa que foi lá em cima e voltou, ela vai começar a ser pequenininha, pequenininha, pequenininha. E se você conversar hoje com um dependente químico, ele vai te falar que a droga no começo era maravilhosa, hoje ele apenas é um viciado, ele não sente mais aquele mesmo prazer intenso que ele sentia no começo, mas ao mesmo tempo agora ele não consegue mais se desvincular da droga, né? E então ele entra também nesse processo depressivo, que o tema hoje não é falar exatamente sobre a drogadição e sim sobre a depressão, né? Mas vamos lá. É uma ilusão as pessoas acharem que a ibogaína ela desintoxica o organismo, tá? Isso é uma ilusão. A ibogaína não desintoxica absolutamente nada. Qual que é a função, então, da ibogaína, termo químico, ibogaína, dentro do seu organismo? A ibogaína, ela vai agir para que ela consiga trazer de volta um hormônio chamado GDNF, vai fazer esse hormônio se reativar no seu organismo. Como assim, Jorge, vai reativar no meu organismo? Porque todos nós, todo ser humano, ele nasce com esse hormônio presente no seu organismo. Por quê? Esse hormônio GDNF, na verdade, todo hormônio são responsáveis por regulagens químicas do nosso organismo, né? Então, especificamente esse hormônio chamado GDNF, ele faz a função de estimular o seu organismo a produzir novos neurotransmissores. Então ele faz o seu organismo produzir novos neurotransmissores. Ele estimula então essa produção. No caso, ele estimula a produção de serotonina, estimula a produção de endorfina, de noradrenalina, enfim, de vários outros neurotransmissores. Inclusive por isso que é possível a pessoa sair da depressão e da fissura, da compulsão do uso de drogas, né? Por quê? Porque quando você tem essas químicas novamente repostas no seu organismo, você começa a ver, então, a alegria nas pequenas coisas. Começa a tirar esses estados depreciativos, né, de cima de você. Você começa a voltar a viver, voltar a sentir prazer em viver e em ver as pequenas coisas da vida acontecendo, aquelas coisas do dia a dia acontecendo e você se sentir bem com isso, né? Então são essas químicas que fazem isso. E por que esse GDNF? Cadê ele então no meu organismo? Jorge, ele não existe mais? É aí que entra a chave da questão. Todo ser humano produz esse hormônio somente até a parte da infância. Então quando você começa a entrar na puberdade, em torno de 12, 13 anos de idade, esse hormônio ele já não existe mais no seu organismo, ou seja, ele não estimula mais a produção de neurotransmissores, tá? No caso da depressão, vai estimular uma produção nova de serotonina para que você volte a se sentir bem, tá certo? Então essa talvez seja a parte que as pessoas não compreendem sobre o tratamento com a ibogaína. Ah, a ibogaína é para tirar da droga. Não, ibogaína não é para tirar ninguém da droga. Quem tem que sair da droga é a própria pessoa. A pessoa tem que escolher sair da droga. Da depressão já é um caso mais complicado, porque não se escolhe. Não tem como, eu escolho agora não estar mais depressivo. Pronto, agora eu sou feliz. Não, não é assim que funciona. É uma parte química, que por mais que você escolha isso, você não consegue. Simplesmente você não consegue. Quem já teve depressão sabe do que eu estou falando e eu falo porque eu já tive depressão, né? Minha esposa já teve depressão, acredito que a minha mãe já teve depressão, meu pai acho que não, mas minha mãe já teve, né? Eu já tive, minha esposa já teve, então assim, eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu senti quando eu estive depressivo. E realmente é assim que a gente sente, a gente não vê graça, a gente só quer dormir, a gente só quer cair dentro de um buraco e que o mundo passe os dias, passe os anos, passe as horas e a gente não precise reagir a isso, né? E se você levar por um outro lado da questão da dependência química, é a mesma coisa, a pessoa só quer que o mundo se exploda, ela só quer sentir aquele prazer, ela só quer estar naquele momento de prazer, né? Então, para isso que serve a ibogaína dentro do organismo. Voltando um pouquinho no assunto ibogaína, na verdade é uma química extraída de uma raiz africana, né, que é a planta da tabernante iboga. Então, dessa planta existem 12 alcaloides diferentes, que desses 12 apenas um chama-se ibogaína. Então ficou famoso esse termo ibogaína, né? Só que ibogaína, ela também, de certa forma, é uma droga. E ela, em grandes quantidades, ela causa um processo de você estar num estado, né, alterado de consciência, um estado de drogado, por assim dizer. Só que diferente das drogas recreativas, ela é uma droga que não gera prazer, né? Não é uma droga que você consome, nossa, que massa, quero de novo. Não, ela é uma droga que te causa uma alteração, né? Principalmente psicológica, fisiológica, né, de batimentos cardíacos, etc. Segundo os cientistas, é exatamente esse o efeito da ibogaína.
É como se a lembrança do prazer da droga fosse apagada da memória do dependente. O medicamento cria novas conexões e reequilibra o organismo, eliminando o desejo incontrolável de voltar ao vício. E nós, de Provida Terapia, pioneiros no estado do Espírito Santo, no tratamento com ibogaína, temos uma equipe preparada para aplicar a terapia. Conte conosco.